Olá, vamos ver aqui, vamos ver se a gente aprende como é que a gente faz para resolver problemas de regra de 3. Regra de 3 são problemas em que aparecem grandezas matemáticas, quer dizer, situações ou coisas que podem ser medidas, né? E que se relacionam. E é nessas grandezas envolvidas eu tenho informações a respeito de algumas e preciso de informações ou de uma informação a respeito de outra. O método para resolução é que chama regra de 3. Para a gente entender a regra de 3, é necessário primeiro a gente entender o que são grandezas, proporcionais. É preciso a gente entender isso, que são grandezas proporcionais. Proporcional significa coisas semelhantes, mas que diferem uma das outras apenas pelo valor das medidas. É muito comum aparecer isso em ampliações ou em reduções. Ou seja, eu tenho uma determinada figura. Se eu aumentar todas as medidas dessa figura, é lógico que eu vou obter uma figura ampliada, uma figura maior, semelhante a essa primeira, né? Quer dizer, com o mesmo formato, mas com tamanho diferente. Por quê? Porque as grandezas das medidas, né? As medidas da primeira, ou foram triplicadas, ou foram dobradas, ou foram quadruplicadas, etc. Então a outra figura ela vai ser semelhante, ela vai ter o mesmo formato, mesmo visual, mas com tamanho diferente. Ou então, se eu pego as medidas da primeira figura e reduzo todas elas à metade ou à terça parte, eu vou obter uma outra figura menor com as mesmas características, mas com as medidas ou reduzidas à metade ou reduzidas à terça parte, etc. Né? Aí seria uma redução. De qualquer modo, as duas figuras são proporcionais. Então, grandezas proporcionais são isso. São grandezas em que tudo que eu mexo em uma delas provoca uma alteração na outra. Se eu faço alguma coisa com as medidas da primeira grandeza, eu provoco alguma diferença lá nas medidas da outra. As grandezas podem aparecer de duas maneiras. Ou elas são diretamente proporcionais, ou elas são inversamente proporcionais. Como é que eu vou saber a diferença? Bom, as grandezas são diretamente proporcionais se, ao fazer o aumento em uma delas, eu provoco um aumento também nas medidas da outra. Ou então, se eu faço uma diminuição nas medidas da primeira, eu provoco uma diminuição nas medidas da segunda. Então, se o que acontece com as grandezas é o mesmo, se uma cresce, a outra também cresce, ou uma diminui, a outra também diminui, então eu digo que elas são diretamente proporcionais. Agora, se o aumento de uma das grandezas provocar na outra uma diminuição, ou então, se a diminuição em uma das grandezas provocar um aumento na outra, então eu digo que elas são inversamente proporcionais, porque o que acontece entre elas são coisas inversas. Uma cresce, a outra decresce, ou então vice-versa. Uma decresce e a outra cresce. Quando eu entendo esse mecanismo, fica fácil para resolver os problemas de regra de 3. E eu vou dar um exemplo para ficar bem tranquilo. Suponhamos essa situação aqui, olha. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se
em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas de frutas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nesse planejamento, 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Então, 3 pessoas plantavam 5 metros quadrados num dia. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Então, mais 4 pessoas vieram participar. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? Bom, primeira coisa que eu vou fazer nesse problema é identificar quais são as grandezas envolvidas. Então, ao ler o problema, eu vejo que tem 2 grandezas aí envolvidas. Quantidade de pessoas que estão trabalhando e área pintada. De acordo com a leitura, eu vejo que no início haviam 3 pessoas trabalhando. E essas 3 pessoas, num dia, conseguiam plantar 5 metros quadrados de área. Mas, de acordo com o problema, para haver mais eficiência, mais 4 pessoas vieram participar. Ora, se haviam 3 e vieram mais 4 pessoas, então agora eu tenho 7 pessoas trabalhando. E o que quer saber é, com essas 7 pessoas, que área eu vou conseguir plantar. Então, eu já vi que nesse problema nós temos 2 grandezas envolvidas. Pessoas, quantidade de pessoas e área plantada. Eu agora vou fazer uma análise para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Na grandeza pessoas, temos 3 para executar, na segunda grandeza, uma área de 5 metros quadrados. Agora, eu aumentei a grandeza pessoas, porque tinham 3, aumentei para 7. Ora, se eu aumentei a quantidade de pessoas que estão trabalhando, eu vou conseguir, no dia, plantar mais área do que antes ou menos área. Se há mais trabalhadores para fazer o mesmo trabalho, é claro que eu vou conseguir plantar uma quantidade bem maior de área. Portanto, a grandeza pessoas, quando sofre um aumento, provoca na grandeza área também um aumento. Logo, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque o aumento em uma delas causa um aumento também na outra. Agora, para resolver o problema, eu vou aplicar a regra de 3. Lembre-se que essas 2 grandezas são proporcionais, ou seja, formam uma proporção. Portanto, a razão, a fração entre as 2 grandezas são iguais. Daí eu escrevo que 3 sobre 7, a razão entre as grandezas pessoas tem que ser igual à razão entre a grandeza área, 5 sobre x. Essa igualdade entre as 2 razões é que forma uma proporção. E o método para resolver uma proporção é você multiplicar cruzado nas 2 razões, cruzado. Então, eu vou fazer 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 7,
5 vezes 7. 35. Daí que x vai ser 35 dividido por 3. E fazendo a continha, x vai dar 11,6 metros quadrados. Ou seja, neste problema, se a gente aumentar 4 pessoas no trabalho, a gente vai conseguir plantar por dia 11,6 metros quadrados. Ou, se você quiser, pode colocar aproximadamente 12 metros quadrados. Pronto, isso aí é um problema que a gente chama de regra de 3. Simples. Mas não é simples porque ela é fácil de fazer. É simples porque neste problema só existem duas grandezas envolvidas. Pessoas, quantidade de pessoas e área. Como só tem duas grandezas envolvidas, então a gente diz que é um problema de regra de 3 simples. Caso houvessem mais de duas grandezas, então seria um problema de regra de 3 composta. E aí tem uma pequena diferença no modo de resolver, tá bom? Mas a gente vai ver isso com um exemplo. Veja lá, olha. Suponhamos esse problema agora. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Veja que agora nesse problema a gente tem mais do que duas grandezas. Nós temos aqui 3 grandezas: quantidade de pintores, tempo em dias, e quantidade de escola. Então são 3 grandezas: pintores, dias ou tempo e escolas, certo? E pela leitura do problema, nós vemos que no início nós tínhamos 4 pintores. Esses 4 pintores levavam 8 dias para conseguir pintar 6 escolas. A pergunta é: quanto tempo ou quantos dias? Então não sei, x. 8 pintores levariam para pintar 18 escolas. Pronto, está aqui resumidamente o problema. As grandezas que estão se relacionando são pintores, dias e número de escolas. Quantidade de pintores, quantidade de dias, quantidade de escolas. Certo? A grandeza que tem a incógnita, que tem aquilo que eu procuro saber, eu deixo fixa. E agora eu vou comparar separadamente essa grandeza que eu estou procurando com as duas outras grandezas que estão envolvidas no problema, separadamente. Então, primeiro eu vou analisar essas duas grandezas aqui: quantidade de pintores e dias. Vou analisar para quê? Para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. 4 pintores levam 8 dias para fazer a pintura.
Se eu tiver mais pintores trabalhando, eu vou conseguir pintar, né? Eu vou gastar mais dias ou menos dias para fazer o mesmo serviço. Então, pensa de novo. Para fazer um serviço, 4 pintores gastam 8 dias. Se eu colocar mais gente para fazer o mesmo serviço, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo. Então, se eu aumentar a quantidade de pintores, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho. Claro que é menos tempo, porque se tem mais gente trabalhando, o serviço termina mais rápido. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, porque o aumento em uma das grandezas provoca uma diminuição na outra, coisas inversas acontecendo, portanto, são inversamente proporcionais. Agora eu vou dar uma analisada nas outras duas grandezas, essa e essa. Então eu esqueço da primeira e começo o raciocínio. Vamos ver lá. Ora, agora eu estou assim, para pintar 6 escolas, a turma gasta 8 dias. Se eu vou pintar mais escolas, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Para pintar 6 escolas, gasto 8 dias. Para pintar 18 escolas, vai demorar mais ou demorar menos? Ou seja, aumentando a quantidade de escolas, vai provocar aqui um aumento ou uma diminuição? 6 escolas, 8 dias. 18 escolas, eu vou gastar muito mais dias. Portanto, nesse caso, essas duas são diretamente proporcionais, porque o aumento em uma delas provoca aumento também na outra, certo? Agora que eu identifiquei quais são inversamente proporcionais e quais são diretamente proporcionais, eu vou fazer agora a regra de 3 neste caso. Então, o que eu faço? A grandeza que é fixa, que é a que está com o x, né, com a pergunta, eu deixo ela fixa. A razão 8 sobre x. E essa grandeza, essa razão, ela vai ser igual, vai formar proporção com as outras duas, né? Com a primeira razão, ela forma uma proporção inversa. Portanto, ao invés de a razão 8 sobre x ficar igual à razão 4 sobre 8, ela vai ficar com a razão igual a 8 sobre 4. Eu inverti essa razão, porque as duas são inversamente proporcionais, certo? Vezes a outra razão agora, segunda razão do problema, que é a escolas. Como a grandeza com o x e ela são diretamente proporcionais, então a razão entre a grandeza dias e a razão entre a grandeza escolas se mantém igual, diretamente igual, sem inversão. Então, 8 sobre x vai ficar igual a 6 sobre 18. Mantive a mesma razão. Aqui eu inverti a razão. Em vez de ser 4 sobre 8,
8 sobre 4, porque elas são inversamente proporcionais. Agora eu vou fazer essa conta que aqui está. Aqui nós temos uma multiplicação de fração. Então eu vou repetir aqui o 8 sobre x e vou efetuar essa multiplicação. Como é uma multiplicação de frações, eu posso simplificar da maneira que eu quiser. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, simplifiquei essa fração por 4. 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6 também, 3. Então, sobrou 2 sobre 1, aqui, vezes 1 sobre 3. E agora, 8 sobre x igual multiplicação de frações, basta multiplicar numerador com numerador. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Agora, nós estamos com uma proporção simples. E aí, eu faço aquela multiplicação cruzada. Então, 2 vezes x, 2x, igual 8 vezes 3, 24. Então, x, 24 sobre 2, daí que x, 12. Portanto, nesse problema, sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? 12 dias. Pronto, está aí resolvido este problema de regra de 3. Nesse caso, é um problema de regra de 3 composta. E não é simples. Por que é composta? Porque é difícil? Não. Porque neste problema eu tenho mais de 2 grandezas envolvidas. São 3 grandezas envolvidas. Quantidade de pintores, quantidade de dias e quantidade de escolas. Como são 3 grandezas envolvidas no problema, então é um problema de regra de 3 composta. E o modo de resolver é esse que eu acabei de fazer aqui nessa resolução. Tá beleza? Então, tá aí dito para você como é que se faz problema de regra de 3. Agora é só você treinar. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.